E aí, galera? Olha, se você é um jovem cristão como eu nos dias de hoje, talvez você já tenha passado por alguma crise de fé e algum momento de esfriamento mesmo. E recentemente eu passei por uma crise dessa e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Cara, eu acho que isso foi uma parada muito maluca, assim, pra mim, passar por uma crise dessas. Porque o sentimento não era de que eu estava, sei lá, me desviando ou coisas do tipo, mas era somente uma falta, um desânimo, assim, uma falta de vontade de ler a Bíblia, e de me manter constante com o Senhor. E ó, gente, pra ser bem sincero, eu já sou uma pessoa que naturalmente tem dificuldade com constância, seja em qualquer área da minha vida, assim, sendo bem vulnerável aqui com vocês. Então, eu já tive muitas fases, assim, de começar coisas e não terminar, sabe? Justamente por começar com muita empolgação, com muita motivação, e aí de repente, pá, no primeiro desafio eu parava ou eu só me desengajava ali com aquela ideia, porque surgia alguma outra nova ideia brilhante que eu queria colocar em prática, e no fim eu começava muitas coisas e parava elas no meio do caminho, assim. Eu lembro que até a minha faculdade, que agora eu tô no meu período de TCC, então faltam mais ou menos uns 2 meses para eu encerrar mesmo a faculdade, me formar. E, poxa, foi uma faculdade de 3 anos e meio, assim. E eu tive vários momentos onde eu quis desistir, eu quis trancar, e eu coloquei ali aquilo como um propósito mesmo, de tipo, se o Senhor me deu uma oportunidade de estar aqui, eu quero honrar Ele com isso, e principalmente encerrar esse ciclo, sabe? Comecei esse ciclo, eu quero encerrá-lo. Não quero que seja como outras coisas na minha vida que eu comecei e parei na metade do caminho. Até mesmo aqui com o canal e com o meu Instagram e toda essa ideia de criar conteúdo, é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de produzir, mas que às vezes por uma má gestão de tempo, eu acabo não dando continuidade às coisas que eu começo. Então, cara, eu já perdi as contas de quantos vídeos eu já gravei pro YouTube que eu nunca nem postei. Isso já é um bloqueio que eu tenho e que eu tenho tentado, inclusive, trabalhar para romper com esse lugar, sabe? Mas algo que eu escutei recentemente que tem me marcado muito, assim, eu tenho tentado levar isso para os meus dias, é que o Senhor, ele não espera que a gente se mova somente por uma motivação, mas ele espera, de fato, que a gente permaneça nele. E, cara, falar sobre permanecer, assim, é um tema que sempre me pega muito. E isso me leva também a João 15, a partir do versículo 4 ali, mais ou menos, quando Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E, cara, é exatamente isso. Permanecer não vai depender da sua motivação. A motivação, ela é necessária, sim, mas não é ela que vai te sustentar, sabe? Não é ela que vai sustentar a sua fé, não é ela que vai sustentar o seu relacionamento com o Senhor, mas sim a sua intencionalidade em permanecer nele todos os dias, mesmo quando você não tem vontade nenhuma. Sendo bem sincero, não é muito raro, assim, os dias em que eu acordo sem vontade de orar ou sem vontade de ler a Bíblia, assim. Eu acho que às vezes as pessoas colocam um peso, né, sobre nós, como se nós fôssemos, nossa, meu Deus, o super crente. Cara, às vezes a gente coloca essa expectativa até nos nossos líderes, nos nossos pastores, como se, nossa, os caras andam na nuvem, assim, sabe? E eu acho que esse lugar, ele flui de um coração muito intencional em amar o Senhor e ser constante nele e permanecer nele, mesmo quando não houver motivações. E não é porque a pessoa ela é super especial, sabe? E se a gente depender somente de motivação, seja para o nosso relacionamento com o Senhor ou para qualquer outra área da nossa vida, a gente sempre vai cair nesse lugar de se empolgar muito com algo para começar alguma coisa e depois parar e desengajar com aquilo. E, cara, quantas vezes a gente não vai numa super conferência legal, num evento cristão super legal, ou num culto que você sai ali, nossa, avivado, e você sai com essa expectativa de não, agora minha vida muda, que não sei o quê. Mas, cara, todas essas coisas elas são boas, elas são importantes, mas o que determina de fato ali é o quanto você escolhe intencionalmente permanecer no Senhor na sua segunda-feira, na sua terça-feira, naquele dia chato, onde nada de especial acontece, onde não tem nenhuma grande revelação, não tem nenhum grande pastor ou alguma palavra super poderosa sobre você, assim, sabe? Mas é você e o Senhor no seu secreto ali de forma constante. E algo que eu tenho tentado levar para os meus dias
é entender e ter uma expectativa somente no Senhor e uma expectativa de que todos os dias existe uma porção nova dele sobre a nossa vida, sabe? E a palavra dele diz lá em Lamentações 3, a partir do versículo 22 ali, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então é isso, existe algo fresco do Senhor para nós todos os dias. E é isso, eu queria só compartilhar um pouco do que eu tenho vivido aqui nos meus dias e eu espero que essa mensagem possa, enfim, tocar o seu coração de alguma forma, que você possa se lembrar de que a motivação ela é sim importante, mas não é ela que vai sustentar o seu relacionamento com o Senhor, mas sim a sua intencionalidade em permanecer nele.